Extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Assim é que eu vivo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês viram que eu comecei a minha aulinha, né, com o Mogli cantando necessário, necessário, para a gente pensar numa expressão super clichê, tá? Que muitas vezes os alunos descrevem aí o arcadismo, tá? Que vocês já devem saber qual é que é o Carpe Diem, tudo bem? Bom, Vanessa, eu posso associar o Carpe Diem com o arcadismo? Deve, tá certíssimo, tá? Só que o arcadismo, ele vai muito mais além disso, vai muito mais além do Carpe Diem, ok? Bom, vamos pensar nesse outro nome que o arcadismo carrega, que eu coloquei aqui para vocês, que é o neoclassicismo, tá? O neoclassicismo, gente, ele traz, né, ele carrega consigo o ideal clássico. Então, vamos lembrar que o arcadismo, ele vai negar toda a tensão barroca, tá? A dualidade entre a razão e a fé, e vai fazer o retorno da mitologia clássica. Então, o que você tem que lembrar? Do Renascimento, tem que lembrar do surgimento do soneto, a volta da mitologia greco-romana e assim por diante. Então, pensa no arcadismo como a volta ao equilíbrio, a volta à racionalidade, a volta do antropocentrismo, tá? Olha lá, século XVIII, século das luzes. Bom, eu gosto sempre de começar o arcadismo, tá? Com duas imagens, tá? Essa é a primeira delas. Percebam tanto que eu tenho aqui o predomínio da natureza, por mais que eu tenha uma natureza obscura, tá? Que é resquício barroco, eu tenho uma luz vindo ali, percebe, né? Incindindo sobre essa mulher. A vestimenta dessa mulher não condiz com a vida no campo, né? Dá uma olhada nessa vestimenta extremamente nobre. Olha o sapatinho dela aqui que vai cair na cara desse cara, tá? Não condiz com a vida no campo. E esse é o ideal Arcade, né? Para pensar o tanto que nós, muitas vezes, queremos aproveitar um tempo com a natureza, mas a gente quer ir no ar-condicionado, né? A gente quer ir para a praia, mas a gente quer o Wi-Fi funcionando, tá? Então, as pessoas, elas vão pregar uma vida no campo, mas será que elas vão viver realmente como uma pessoa do campo? Tá? Olha essa mulher aqui trabalhando, tá? Então, será que essas pessoas, né, que estão pregando essa vida simples para nós vivem como esse casal, né, que a gente está vendo aí? Isso é uma vida Arcade típica, né? Olha esse casal, né, simples com esse cachorrinho na beira do rio, né? Isso sim seria um quadro tipicamente Arcade. Qual é a cor que eu tenho que predomina nesse quadro amarelo? Não é à toa, tá? A descoberta do ouro no Brasil em 1700, ok? Bom, então a gente vai para o contexto, tá? O contexto é histórico europeu. Século das luzes, né? A racionalidade, então pensar em inúmeros filósofos, daqui a pouco a gente vai falar de algum deles. A Revolução Francesa em 1789, com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. A Revolução Industrial e a Independência Americana em 1776, tá? Que traz um novo gás, né? Com esse ideal de liberdade. E olha só, para a gente pensar, né? O quanto a independência dos Estados Unidos faz a gente refletir na independência tardia do Brasil, né, em 1822. E ainda mais, imaginem os países africanos, tá, como Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, né, que se tornaram independentes por volta de 1970 e assim por diante. Bom, o arcadismo em Portugal, ele tem início em 1756 com a fundação da Arcádia Lusitana. Tá? A Arcádia Lusitana era como uma universidade, né, um lugar mesmo físico em que os poetas se reuniam para criar, para discutir poesia e assim por diante. E o contexto histórico português vem, né, com as transformações da Guerra de Restauração. Vanessa, a Guerra de Restauração do quê? Da coroa portuguesa, tá? Lembrar que Portugal cai sob domínio espanhol em 1580, tá? Com a morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, tá? Conversamos sobre isso lá na aula de classicismo, tá? Quando eu falei de Camões Épico, quando eu falei dos Lusíadas. Portugal vai ficar sob domínio espanhol até 1640, quando se dá início aí à Guerra de Restauração da Coroa Portuguesa, e vai até 68, tá? Então, Portugal está passando por reformas no campo da educação, tá? E tem a razão aí, acima de tudo, tá? A racionalidade. Gente, aqui eu tenho 3 nomes, né, de poetas desse período.
não vamos estudá-los, eles não são significativos, o mais importante é o bocage, mas é só a título de curiosidade. Cruz e Silva, Manuel Nicolau Esteves Negrão e o Teotônio Gomes de Carvalho, só para se aparecer em alguma questão teórica aí, mas eu duvido muito que apareça, tá? Algumas características gerais da estética Arcade. Olha lá, muito simples. Reações aos exageros da arte barroca. Lembra como era difícil ler Padre Antônio Vieira, como era difícil ler Gregório de Matos, tá? Porque é uma arte rebuscada, cheia de estilo, cultista, concertista. Agora eu tenho uma arte simples, tá? Então eu tenho a superação dos conflitos espirituais da época anterior e a fé e a religião vão ser substituídas pelo valor da ciência. Olha ali alguns pensadores. Montesquieu na política, o Voltaire na filosofia, o Rousseau na música, tem a física do Newton, tá? A química do Lavoisier, todo esse povo que vocês adoram, tá? E olha essa frase do René Descartes, que é o penso, logo existo, tá? Gente, pensa no Fabiano, tá? De Vidas Secas. Será que o Fabiano existia socialmente? Será que ele pensava para existir socialmente? Se a gente não pensa, pessoas pensam pela gente e a gente deixa de existir socialmente, tá? Então, olha lá, a exaltação da racionalidade, ok? Aqui, algumas propostas Arcades com termos latinos, tá? Retorno da cultura greco-romana, da cultura greco-latina. Então, eu comecei a aula com a musiquinha do Mogli, tá? Necessário. Olha ali o primeiro, inútil é truncar, cortar o inútil. Gente, aprendam isso, tá? A cortar, obviamente que é uma utopia, né? Olha o tanto de livro que eu tenho ali, né? Será que realmente eu já li todos, né? Tem alguns que eu não li ainda, né? Será que tem alguns que eu não tenho só para dizer que eu tenho, né? A gente, na verdade, vive com excesso, né? E esse cortar o inútil não é só bem material, cortar pessoas também, tá? Fugir urban, fugir da cidade. Ai, Vanessa, mas eu adoro a cidade, adoro um shopping, tô sofrendo nessa quarentena. Mas não é o que você pensa, é o que os poetas estão pregando no século XVIII, a cidade como um lugar tóxico. Para onde eu quero ir? Para um locus amoenos, para um lugar ameno que é o campo, tá? Quero descansar, ok? Bom, áurea mediocriotas, esse é o mais difícil. Áurea mediana. Quantas vezes a gente não deitou e falou, nossa, hoje eu não vou pensar em nada. E aí faz tum, né? O que eu tô fazendo no mundo? O que será que vai ser da humanidade, né? O que eu vim fazer aqui? Né? Então, difícil a gente ficar com a mente, né, tranquila. E o Carpe Diem, que virou um grande clichê, falei igual Cebolinha agora, um grande clichê, virou perfume da Boticário, né? Mas o Carpe Diem é o nosso termo mais importante. Aproveitar o dia, colher o dia como se fosse o último, tá? Vai parecer meio autoajuda, mas o que acontece com uma flor quando você colhe ela de manhã? No final do dia ela murcha. Você acorda todo dia, como você sabe que você não vai morrer no final dele? A gente não sabe, né? E é por isso que a gente tem que aproveitar o dia como se ele fosse o último. Difícil, Vanessa, é difícil, tá? Porque hoje o Carpe Diem para nós não é só viver, é viver bem. Para viver bem, você precisa do quê? De dinheiro. Para ter dinheiro, você precisa trabalhar. E é por isso que a gente fica sempre um ser humano angustiado, tá? Porque a gente não se contenta em viver, a gente precisa viver bem, ok? Bom, e aí vou ensinar para vocês rapidinho como analisar uma poesia Arcade, tá? Como que eu analiso uma poesia Arcade? Primeiro eu vou encontrar a musa. O poeta, ele sempre vai falar com a musa, com o amor, né, da vida dele. Tudo bem? Depois você vai encontrar elementos da natureza, o rio, o campo, as flores, o céu, o mar e elementos da mitologia. Não se esqueça do retorno, né? Então você tem lá Júpiter, Vênus, Daphne, os Zéfiros, tá? Então essa presença aí de elementos da mitologia. 3 elementos importantes: musa, natureza e mitologia. E algumas outras características que você vai encontrar na poesia Arcade. Objetividade, restauração das regras clássicas. Se você estiver anotando, eu espero que você esteja, tá? Anote aí o que são as regras clássicas. Soneto, decassílabo. Bucolismo, referente ao campo. Pastoralismo, referente ao pastor. E uso de pseudônimos. Gente, obviamente que os poetas pregavam uma vida que eles não viviam, tá? Por isso, nomes falsos. Aqui no Brasil, os nomes falsos têm uma outra significação, tá? Por exemplo,
o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga se utilizavam de pseudônimos porque eles eram inconfidentes, tá? Participaram da Inconfidência Mineira. Mas é uma característica Arcade porque eles pregavam uma vida que eles não levavam. Fala pra mim, a Xuxa usa Monange? Ah, claro que não. Ela faz a propaganda da Monange, mas ela não usa Monange, tudo bem? E a crítica à burguesia e os centros urbanos. Gente, olha o Fugere Urban aqui, tá? O urbano, o centro urbano como algo tóxico, tudo bem? Bom, e aí a gente vai para o Bocage, que é o grande escritor Arcade português, Manuel Maria Barbosa de Bocage. Gente, o Bocage tem um pseudônimo, olha lá, um nome falso, que é um anagrama do próprio nome dele, ó, Manuel, tá? É o Mano Sadino e a musa dele é a Gertrudes, tá? Que ele escondeu na sua poesia como Gertrúria. Escondeu bem, né? E depois Marília. Marília melhora um pouquinho. Gente, para entender a obra do Bocage, que está dividida em 3 fases, você tem que saber um pouquinho da vida dele, tá? O Bocage, ele foi o grande amor, né? O grande amor do Bocage foi a Gertrudes, e é aí que ele vai escrever a primeira fase. Ele tá muito bem com ela, tá? Mas aí ele vai para a guerra, quando ele volta, a Gertrudes está casada, tá? E para piorar, casada com o irmão dele. Vocês imaginam? Aí ele vai escrever a sua poesia satírica da segunda fase. Tá? E no fim da vida, ele vai escrever uma poesia de arrependimento que a gente vai chamar de pré-romântica. Então, toda a obra dele é como se fosse um enlace aí desse amor, tá? Que ele sentiu pela Gertrudes. Então, vamos lá para as 3 fases. Primeira, fase bucólica feliz. Podia ser ele, a Gertrudes, ali deitada no chão. Olha que belezinha, tá? Com as ovelhinhas, ele tá feliz. Então, ele vai escrever uma poesia Arcade por excelência. Dá uma olhada. Soneto, regra clássica, 2 quartetos, 2 tercetos, decassílabo. Primeiro verso, musa, Marília. Marília, se em teus olhos atentara do esterífero sólio reluzente, ao vil mundo outra vez onipotente o fulminante Júpiter baixara. Marília, se Júpiter te visse, ele desceria do Olimpo. Se o Deus que assanha as fúrias te avistara, como que é a Marília? Gente, dá uma olhada na descrição dela. As mãos de neve, o colo transparente, branca, não tinha musa preta, né? Suspirando por ti do caos ardente, surgir a luz do dia e te roubara, tá? Então, olha lá, já apareceu a musa, já apareceu elementos da mitologia, Júpiter e Fúrias. Agora, olha os 2 terceiros. Se a ver-te de mais perto do sol descera no áureo carro veloz dando-te assento. Se o Deus Sol te visse, ele desceria e te daria assento. E até se esqueceria da Dáfne, a ninfa dos bosques. Olha isso, gente. E se a força igualasse o pensamento, olha que forte esse verso, né? Se a gente tivesse a força para fazer tudo aquilo que a gente pensa, ó alma de minha alma, eu te oferecera com ela, elementos da natureza, a terra, o mar e o firmamento. Gente, é um poema de declaração de amor, né? Dizendo que todos os deuses estariam aos pés da Marília e que se o poeta pudesse, daria o mundo para ela, a terra, o mar e o firmamento. Os 3 elementos estão aí, ok? Marília, a musa, os elementos da mitologia e, no último verso, os elementos da natureza. Poesia Arcade por excelência da primeira fase do Bocage, ok? Segunda fase, poesia satírica. É aqui que ele tá acabado, sofrendo, então ele vai escrever uma poesia erótica, tá? Libertina. Gente, imagina a sociedade portuguesa de 1700 lendo esses poemas do Bocage. Vamos procurar os 3 elementos? Ó, no primeiro verso, o primeiro elemento já desaparece, não é a musa, é um amigo, tá? Soneto, decassílabo, mas Bocage pegou uma mulher aí numa noitada e vai contar pro amigo dele, né? Vai se gabar, nada de novo sob o sol, dá uma olhada. Se tu visses, Josina, minha amada, havias de louvar o meu bom gosto. Tá se achando ainda. Pois o seu nevado, olha a pele de neve, outra branca, rubicundo rosto, as mais formosas não inveja nada. Como que é essa mulher? Na sua boca, Vênus faz morada, a deusa do amor. Nos olhos, Cupidos, as setas posto. Nas mamas, nos peitos, faz lascívia, a deusa da luxúria, o seu encosto. Nela, enfim, tudo encanta e tudo agrada.
sagrada. Se a Ásia, a divindade, visse coisa tão bonita, talvez ele levantasse algum pagode. Não é o pagodão do churrasco, é um templo, tá? A gente que na foda se exercita. Beleza mais completa ver não pode, pois mesmo cono seu, quando palpita, parece estar dizendo fode, fode. Pesadíssimo, hein, gente? Tá? Eu leio essa poesia para os alunos em sala, os alunos ficam assim. Imagina a sociedade portuguesa católica fervorosa, bela, recatada e do lar de 1700. Tudo bem? Bom, essa outra poesia da segunda fase, vocês perceberam que eu gosto da segunda fase, né? Eu não vou ler toda ela com vocês, tá? Mas é um poema que o Bocage fala o que ele quer, quais são os desejos dele para quando ele morrer. Então ele não quer cerimônia, ele não quer que ninguém chore, ele não quer funeral, ele não quer nada. Ele pede só para quando a enxada cavar o túmulo dele num outeiro, né, num terreno, que uma mão piedosa lavre e escreva um epitáfio, tá? Que é aquilo que vai escrito no túmulo. O que ele quer que escreva nesse epitáfio? Aqui dorme Bocage, o putanheiro, passou a vida folgada e milagrosa, comeu, bebeu, fudeu sem ter dinheiro. Gente, maravilhoso, assim, não, o Bocage é maravilhoso. Bom, vou parar aqui por aqui, tá? Se quiserem, procurem mais poesias da segunda fase, porque tem umas que vale a pena. E aí a gente vai para a terceira fase, Bocage acabado, na beira da morte, arrependido. Do que, Vanessa? Das poesias da segunda fase. Tá com medo de queimar no inferno. A sociedade portuguesa tá escrevendo nos jornais que ele é um libertino, que ele vai queimar no inferno. Tá? Então ele tá arrependido. Olha lá. Já Bocage não sou. E essa poesia de tão melancólica, de tanta tristeza, vai se aproximar do próximo período literário, que é o romantismo. Por isso que a gente chama essa poesia de pré-romântica. Vamos ler esse poeminha para a gente encerrar. Olha lá. Incultas produções da mocidade, é assim que ele chama a poesia da segunda fase. Exponho a vossos olhos, ó leitores. Cadê a musa? Não tem. Ah, ele está falando com a gente agora, com os leitores. Olha a metalinguagem. Vede-as com mágoa, vede-as com piedade, que elas buscam piedade e não louvores. É para a gente olhar para aquela poesia satírica com pena. Ponderai da fortuna variedade nos meus suspiros, lágrimas e amores. Notai dos males seus a imensidade. Aquela poesia faz mal, a curta duração dos seus favores. Agora, olha esse trecho, senão dá vontade de dar um abracinho no Bocage. E se entre versos 1000 de sentimento encontrardes alguns cuja aparência indique festival contentamento, acredite, ó mortais, que foram com violência escritos pela mão do fingimento, cantados pela voz da dependência. Gente, olha essa melancolia. Leitor, se você encontrar algum verso naquela fase satírica que indique contentamento, acredite, foram escritos pela voz da dependência e do fingimento. Parecia que eu estava feliz, mas eu estava destroçado. Tá? Imagina quanta gente que não tem por aí assim, né? Que tá esbanjando alegria, felicidade, mas no fundo tá destruído. Tá? Tudo bem, galerinha? Então esse é o Bocage, né? Esse é o nosso grande escritor aí, arca de português. Na próxima aulinha a gente fala de arcadismo brasileiro, ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.